Está começando mais um Trilados. Eu sou Ricardo Hirsch, estou com o Fábio Carvalho, Rodrigo Roenes e vamos conversar com Paulo Miyashiro, ex-triatleta profissional, participou de Olimpíada. Para quem não sabe, entra ali, põe no Google, você vai ver todo o histórico. A gente vai falar bastante disso, mas tem muita coisa importante, muita coisa legal que a gente não vai conseguir falar hoje. Mas hoje, atualmente, ele está ali como vereador em Santos, na Câmara. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Shiro. Eu que agradeço o espaço, poder falar aí com amigos de longa data. Obrigado mais uma vez. Aí. Legal, isso aí, vamos falar bastante de triatlon, vamos falar de esporte. Para quem não sabe... De política. De política. Não, política não, pelo amor de Deus. Por uma boa causa, sim. Não, na parte boa, vamos falar a parte boa. A parte boa a gente fala. Vamos lá, Shiro, só faz um breve resumo aí para quem... a gente bateu na tecla aí, tomamos porrada de um monte de gente, falou que a gente era saudosista, que a gente achava que só a nossa época era legal, mas faz um breve resumo de quem foi o Paulo Miyashiro no triatlon, cara. Triatlon, né? Eu vim da natação, né? Família toda Meu pai começou com a equipe de corrida, com a Betis Clube, na década de 80, né? Corri em volta do quarteirão lá, Valmir Nunes, né? O Damas, pessoal conhecido lá em Santos. O Zé fez uma maratona com 8 anos, né, que andava muito na praia, começou a correr cedo, né, então na fisioterapia dele, meu pai fez educação física, comprou um ônibus e montou uma equipe, né, ficou na década de 80 lá conhecida, né. Depois a gente fomos todos para natação, eu, meus irmãos e os primos também. Aí nadei no Santa até 95. 95 eu parei e parti pro triatlon, né. O Zé e a Elide continuaram, foram antes, né, pro triatlon. E o Zé fez profissional, a Elide parou bem cedo também. Na natação, você já vai continuar essa linha do tempo, mas na natação, o que você treinava para que prova? 1.500, né? 1.500. Nadava 400, nadava 200 ali, o 4x200, mas o 1.500 sempre foi, né, o meu forte aí, prova de fundo. Então, eu parei com 18 aí, acho que já nunca tive grandes resultados aí, sempre ali nível paulista ainda ia, mas brasileiro não. Aí fui pro triatlon, a gente já fazia muita preparação em volta do quarteirão ali do colégio, aí na época ainda era Unisanta, né? Corria muito em volta do quarteirão, começo de temporada. Então pro biatlo foi fácil, né? Volta e meia tinha as provinhas aqui em São Paulo, que tinha uma premiação em dinheiro, a gente vinha brincar, mas não treinava corrida. Em 95 realmente comecei a treinar corrida e comecei a pedalar também. Aí só foi seguir os caminhos, porque Santos sempre foi uma capital, né, do triatlo, não só em número de provas, mas em número de triatletas também. Então, para fazer essa transição, capital a gente já fala já puxando a sardinha, né? Mas tinha muita gente. Então, essa adaptação ao ciclismo aí foi bem tranquilo para mim. Legal, de fato, a década de 90 ali era a capital do triatlon brasileira, né? Porque não tinha como, né? Tinham 3 etapas do Troféu Brasil, as 3 eram lá, eram poucas provas que aconteciam ali no cenário. Internacional de Santos, tinha o Internacional, era o único olímpico que o amador podia fazer. Premiação alta, né? Prestígio. Alta, foi tanta gente lá. Você respirava? Então, você respirava isso já? Já, assim, mesmo não fazendo, eu já ia, né? Porque ia acompanhar, a Elide e o Zé já fizeram o primeiro Internacional de Santos, né? Que o Scott Molina ganhou em 92. Né? Aí no ano seguinte trouxe Mark Allen, outro ano Dave Scott. Então tinham clínicas antes, né? Tinha aquele jantar de massa. Então a cidade ali parava. Tu pegava algumas fotos ali da Conselheiro, ali onde é que era a transição. Cara, era muita Formigueiro gente, humano, cara. né? Mike Pig, tanta gente veio. Chris Jones, né? Chris McCormick. Craig Welsh. Pô, tanta gente, cara. Craig Alexander. Ken Glah, antes de quase morar no Brasil, né? Esse foi não, todo. Que foi o começo. Foi acho que a primeira vez que ele veio ali pro Brasil, de fato, acho que acabou sendo ali, né? Ele ganhou um ano, não ganhou? Que me lembro. Acho que não. Ken Glah não. Ganhou, o Scott Molina ganhou, a Oscar ganhou vários, Leandro ganhou 96 no Mike Pig na corrida, né? E depois Vitor Plata também ganhou. Aí, muitos nomes, né? O Greg Welsh ganhou, o Chris McCormick não ganhou, você bateu na trave. Aqui não. Os caras não deixaram. Ele até lá locomotiva. Legal, e daí tirou. Enfim, começou triatlon, já vinha com o background da natação, que faz total diferença, tanto no âmbito amador, ainda mais no profissional. Hoje a gente vê que a natação está um pouco mais, acho que nivelada, né, Fabinho? Você acompanhou de dentro e vê muito isso. Eu acho que a natação está um pouco mais nivelada. Eu acho que todos os atletas hoje vêm com um histórico muito mais parecido com o seu, né, Shiro? De ser nadadores, praticamente, e começam, óbvio, a fazer o triatlon cada vez mais cedo. A gente tem a história do Miguelzinho, né,
que veio da natação junto com o triatlon. Então, o Já nível da nasceu. natação subiu. Como é que era pra você encarar aquelas provas ali, cara? De falar assim, meu, vou nadar, beleza. Que ritmo que eu vou? Porque era praticamente um começo de prova que você sabia que você ia sair sempre na frente com o tempo. Como é que era pra você fazer as provas, cara? Tinha diferença ali da prova com vácuo e sem vácuo, né? Eu fui pro Mundial de 95 no México, né? Fui no primeiro ano júnior, eu acabei indo, mas até por conta própria, que eu não fiquei, acho que entre os 5, 95, né? Acabei fazendo lá. A partir de 95 o Mundial já virou com vácuo, né? Foi o primeiro Mundial ali. Cleveland no ano seguinte também já fui, mas eu já fui também já com a confederação, já tinha vencido as 2 primeiras etapas no brasileiro, né? E o Calazans já queria me colocar por causa da natação, né? Mas tinha um ano de bike. Acabei já indo fazer 2 Copas do Mundo, aí já fui fazer em Gamagori e Ishigaki, né? Da água na primeira ainda saí ali, o pessoal já nadava já. Na primeira sem roupa ali ainda saí junto, na época saí com, até esqueci o nome. Não era Craig Walton? Craig Walton, a gente saiu junto ali na água, mas saiu já todo mundo junto, era aquele, né, era aquele pelote ali enorme, né, porque foi o primeiro ano do circuito mundial com vácuo, né, só tinha acontecido no mundial ano passado, no ano antes. Então, ali até onde é que o Leandro e o Manzan fizeram aquela prova épica lá de Gamagori, né? Eu tava presente, acabei parando também, porque não tinha, faltou, né? Não tinha bike para estar junto ali. Então, mas consegui nadar bem as 2 ali. E aí, a partir daí, eu comecei a correr Mundial Júnior em Cleveland também, né? Já fui pela seleção. Acabei caindo em 96 na Copa do Mundo do Rio. Até que o Leandro acho que fez também, estava disputando o circuito. Não foi Ilhéus? Eu caí em Ilhéus em 95. 95 eu caí em Ilhéus, da catraca travou, ela me jogou, deu aquele rebote, jogou numa saída de curva lá. Já era com vácuo lá. Ah, não, era sem vácuo lá, né? Ilhéus, acho que ainda era. Em 96 eu caí na Copa do Mundo com o Fernandinho. Caiu na minha frente e atropelei ele. O Fernandinho Rio, Antunes, então. no Rio. Aí quebrou o garfo, quebrou tudo. Aí quebrei a clavícula. Aí acabei fazendo os outros 2 anos, 97, 98. Em 98, quando acabei a faculdade de Direito, aí fui morar com o Fabinho em San Diego, 99 lá. Aí de lá, eu já estava entrando na Olimpíada, né? Já estava todo aquele circuito. Aí falei, vamos ver se eu tô em 2004. Aí ali já estava com o patrocínio da Unimonte, né? Logo depois já veio o Pão de Açúcar, né? Em 99, antes de viajar, eu dei uma prova ao vivo na local lá, que é a TV Tribuna, que é a TV Globo, ao vivo um biatlon, né? Aí já acabou, a Unimonte estava na época começando, né, a patrocinar. Depois entrou todo mundo lá, os caras, até o Manzan morou em Santos lá por causa da Unimonte, Carla Moreno, Fabinho, Marquinhos Fernandes, Bruninho, acho que foram todos lá. Acho que os principais nomes, né? Assim, estamos esquecendo uns aí, mas... Sim, eles foram para Santos, ali tinha uma equipe enorme lá com o Mosquito. Então ali foi o start. Aí quando eu voltei em 99, final de 99, aí eu já falei, agora eu vou realmente tornar profissional. E foi ali que você botou na cabeça que você queria ir para a Olimpíada? Aí já a Olimpíada já entrou em 2000 em si, né? Falei, em 2004 eu quero estar lá, já me programei. Aí fiz um ano bom de 2000, né, como correndo provas no Brasil. Em 2001 já entrei no Pão de Açúcar. Aí entrei ali, não tinha a mesma cota de viagens, né, e até quem me conversava muito era com o pai da Mariana, o Milton, né? Além do Marcão. Marcão foi meu técnico desde o início, Marcos Paulo E o pai da Mariana que eu aconselhava muito. Quando eu ia para casa dela lá, ele falava, calma, vamos primeiro, não pensa, né, em salário, pensa em equiparar a viagem. Na hora que começar a ter estrutura, a ter oportunidade, não dá para comparar, porque os caras já têm uma Olimpíada na frente. Com o tempo você vai conquistando o seu espaço. Acho que esse foi o principal. Aí 2003 já consegui a vaga do PAN, né, em Santo Domingo, até foi uma disputa muito boa com o Jura lá, acabei dando uma virada aí em cima da hora, e depois 2004 a Olimpíada. Aí acho que foi o meu grande auge, assim, em termos de triatlon aí, até um sonho também da família toda, né. É uma construção de muito tempo, não só de treino, né, eu acho que o envolvimento, o que você falou, a família, né, tua família já participava, mas independente disso, o Fabinho também fez parte ali tentou fazer o ciclo ali para 2012, né, Fabinho? É um envolvimento muito grande que não é só do atleta, né? Pai, mãe, esposa, até primo, tio, enfim, todo mundo começa a entrar meio que na dança para tentar ajudar, porque de fato é uma demanda muito grande. E você imaginava o quanto demandaria quando você se predispôs ali em 99, 2000, você falou, cara, eu quero ir para a Olimpíada, você sabia
Que era aquele rolê todo ou não? Não, mas era bom, né? Na verdade, viajava, curtia, né? Teve época que fiquei quase 2 meses fora de casa. Então, sabia que era praticamente, triatlo era a vida, né? Fazia, acordava... Esse momento de 2004, eu tava morando... Quando eu mudei pra Santos, eu fiquei morando na casa do Chiro. Então, foi bem nesse momento aí. E, cara, a família dele toda abraçou a ideia de Olimpíada. Tanto que no dia da Olimpíada, a gente fez uma festa lá para assistir a prova, foi bem bacana. Uniu bastante a família ali naquele momento, né, Chico? E o Zé ainda foi ver a última seletiva, lembra? Sim, o Marcão tava Portugal, lá, né? foi em Portugal, e eu sou descendente de português da Ilha da Madeira, metade japonês de Okinawa, né? A primeira prova foi em Shigaki, é uma ilha embaixo de Okinawa. Então, toda vez que ia para Shigaki, né, parecia que estava em casa ali, né? A primeira seletiva foi lá. A segunda foi em Mazatlan e a terceira na Ilha da Madeira. Aí também os primos de lá foram ver. Tinha família até lá, né? Tem ainda lá em Ribeira Brava, lá do lado. Então era... Assim, agora que tu fica pensando, algumas coisas, né, são coincidência. E na Madeira eu fui em 2002, até eu falo um pouquinho, né? Fui em 2002 lá numa prova, a provinha da Madeira era dura, né? Uma subidinha, uma descida ali com o cotovelo. Em 2002 eu já achava que... Não sabia que ia ser o Mundial lá, né? Mas era uma prova que não encaixava com as minhas características, né? Sempre gostei de prova mais... Até da bike em si, mas tudo que era muita descida, curva perigosa ali... Puta, na Madeira, no primeiro ano, eu não conseguia fazer a prova no pelote. Desci, a primeira passei reta, a segunda errei a tangente. E foi justamente a última que foi o Mundial, foi justamente lá de propósito, né? Pra tu tirar tudo, né? Jogar tudo. Eu falei, se não for agora, não vai mais. Não vai mais. Aí deu tudo certo. Na minha opinião, aquela prova foi a melhor prova da tua carreira. Não sei se você concorda, Chiro. Foi boa, né? O Mundial, um circuitinho duro, né? Praticamente foi 1 minuto da diferença lá pro Bivan, pro Hanna. E bem posicionado desde o início da natação. Desde o início, Sempre a prova ali tava na cabeça ali, tava o circuitinho. Acho que faltou no começo da corrida ali, a transição, tinha a galera, mas faltou estar no pelote da frente ali, encaixar com o pessoal. O Gomes estava começando ali, a surpresa. Javier, né? Javier estava ali. Depois de 2005 ele acabou não correndo o circuito, em 2006 ele já voltou com tudo. Então era uma prova ali, tu vê, era você decidiu ali no sprint com alguns atletas e tava até o Sven Rieder, né? Que 2 meses depois foi bronze, né? Isso, chegamos sprintando. Era seletiva de vários países ali, né? Então foi uma prova de nível forte, assim. Foi o Sven, cheguei com... E foi mundial, né? Foi mundial. Chegou o Sven, chegou o Potts, chegou eu perdi pros 2, mas ganhei do inglês que... Esqueci que foi casado. Andrew Jones? Não, que foi casado. Andrew Jones estava lá, mas ficou pra trás. Mark Jenkins. Mark Jenkins. Eu ganhei no Mark Jenkins. Perdi dos 2 e ganhei no Mark Jenkins lá no sprint. Aí chegou os 4 sprintando, mas chegava um atrás do outro. Prova bem forte, assim. A dinâmica da prova, né? A gente vai... Daqui a pouco vamos passar desse assunto aqui, mas a dinâmica que a gente presenciou praticamente a nossa carreira inteira, né? Eu não cheguei no profissional, mas desde que comecei a fazer o triatlon, praticamente que nem vocês... o profissional já era o vácuo permitido. Te incomodava um pouco, Chiro, por conta da sua natação ter um destaque maior, assim, ou não? Acho que não, dependia muito da prova, né? Eu sei que tem uma coisa que não adianta discutir, que a regra é essa e segue o jogo, mas... Mas assim, deixou de ter polêmica, né? Muita gente reclamava, então tinha que colocar um circuito muito duro para não ter vácuo, achar que tá nem só no vácuo, mas tá ali no pelotão, numa zona bloco, que poderia te ajudar. Então acho que quando colocou e liberou também, eles pensaram também nisso e também viram uma prova muito mais competitiva e atrativa para a TV. Acho que esse foi o grande, né, a chave da ITU, né? Então acabou a polêmica, ninguém mais reclamava, né? E ao mesmo tempo deixou no circuitinho curto, né? A gente sabe que o esporte acaba transformando nisso. E deixou muito mais competitivo também. Então, para mim... Fica mais atraente, né? Mais atraente. Então, para mim era indiferente, né? Lógico, dependendo da prova... Era ruim, mas se não, se tivesse um grupinho na frente, era essa a ideia, né? Também junta ali e fala, vamos aí, né? Exatamente, tentava organizar o mais rápido possível. Cada um dá cara um pouco no vento ali, vamos embora. Ô, Chirão, gato e rato. Conta pra galera, porque assim, na época até na época que eu corri circuito mundial, tinha o Swimming Prime, que era quem virasse a primeira volta na natação.
na frente. Conta pra galera as vezes que você ganhou o Swim Prime e as disputas que você teve. Porque a galera nem sabe, né? A maioria não sabe, né? Eram as metas volantes, né? Tinha a primeira volta da natação e na bike tinha, acho que penúltima, alguma coisa assim, né? Aí no primeiro ano que teve, a primeira começou em Manchester, em 95, né? 2005, pós-Olimpíada. E a primeira foi ali e dava, acho que era 500 ou $1.000 lá. Eu sempre... A primeira foi com roupa lá, acabei batendo ali a meta, né? Virei aí a última boia, a gente já começa a posicionar para bater, né? E na época acho que foi até com o russozinho que acabei ganhando. E na segunda foi em Hamburgo. Mas sim, você tinha que fazer a meta, né? E ficar entre os 50% que terminasse a prova. Sim. E a segunda, quem estava começando era o Frodeno, depois que eu vi, porque a gente começou a nadar em Hamburgo, no final tu passava meio que embaixo, como se fosse, né? Debaixo da ponte. A ponte ali já subia. E, putz, aí tava todo mundo ali no pelote, tava lá pro quinto, sexto, eu falei, vou atrás. Aí começou a abrir, fui. Quando eu levantei, aí também ele não era conhecido na época também, né? Era moleque novo, garoto novo. Aí tinha que virar para voltar para segunda volta. Quando eu levantei, que eu passei por fora, estiquei o braço e virei. Só que aí eles deram empate. E o Frodeno não ficou entre os 50%, eu fiquei. Aí depois que tu vai ver a lista, que tu vai ver quem é o cara, né? E tu vê era o Frodeno que tava fora. Aí... Deu na cabeça. Deu na natação e deu na prova. Mas era... Tá lá no histórico. Tá lá, mas sempre ficava, sempre... Então, nesse ano de 2005, aí 2006 a gente, Virgílio ainda estava junto no Mundial lá, tentei embalar ele na bike, dava um prime maior lá no Japão, mas a gente acabou não pegando. Sempre tinha, né? Sempre era para incentivar, mas lógico, né? A bike tinha um pouco mais de risco, mas... Ô Shiro, você ainda tinha o planejamento depois de Atenas de ir para Pequim? Tinha, eu fiz os 2 eventos testes lá em 2005, 2006, né? E era o objetivo. Tinha feito o ano 2005 foi muito bom também para mim no circuito, né? Eu não lembro se eu fui o melhor, tava acho que melhor ranqueado, não lembro, mas eu tava bem no circuito, toda a prova tava indo bem. Aí 2006, que foi bem no ano da Olimpíada, eu acabei sofrendo uma queda lá em Mogi, tava na casa do Fabinho lá, acabei batendo na roda, acabei quebrando a espinha da escápula. Aí acabei ficando 2 meses e pouco parado, até comprometeu um pouquinho do PAN aí, porque acabei... Aquele desespero de voltar rápido, aí nunca tive lesão, acabei machucando, tendo lesão na perna, acabei ficando um pouquinho rodado, porque fazia rolo só com uma mão. Teve algumas coisas assim que, mais pra frente, que tu vai ver, né? Mas é o desespero de querer voltar. Aí acabei não fazendo um ano bom, 2006, acabei não classificando, fiquei em quarto, foi o Virgílio, foi o Antônio Marcos e o Jura, né? Acabei ficando fora. Aí acabei mudando um pouquinho em 2007, ainda fiz algumas provinhas com o VAC em 2007, só que aí teve algumas coisinhas com a confederação, acabei largando também. Em 2007 você fez 70.3 Brasília, não foi? Fiz 70.3. Comecei com o Internacional lá, que eu tinha acabado de voltar. Tinha dado uma parada. 2006, quando chegou no final do ano que eu não classifiquei, eu dei uma paradinha ali para pensar um pouquinho no que ia fazer na vida, mas aí continuei treinando. Aí fiz o Internacional de Santos, acabei ganhando Internacional, prova sem vácuo, né, contra-relógio, mudando um pouquinho a característica. Aí fui fazer... Mas viu que tinha vida após... pós-vácuo. Aí acabei depois dessa eu fui fazer Sandras, que eu tinha feito lá em 95, eu tinha ficado em segundo no Júnior lá, 96, né? Aí acabei voltando lá e era a prova do pré-olímpico, né? Mas com espanhol, com tudo lá. E acabei ganhando lá em Sandras. Aí eu falei, puta, eu vou voltar pro circuito. Porque eram as provinhas que tu fazia aquele da ITU na época. Acho que hoje é continental, né? Que a gente chama de continental. Aí fui fazer o Sul-Americano em Salinas também, na sequência, foi uma atrás da outra. Aí ganhei o Sul-Americano em Salinas também, prova com vácuo. Daí começa a dar aquela animada, falei, né? Vou voltar pro circuito. Mas acabei indo pro Japão, aí já fui gripado, aí já não fui bem no Japão. Aí na época a confederação, negócio de ranking, aí... Ainda estavam entre os melhores ali do Brasil, né? Mas não está bem ranqueado. Aí eles quiseram também colocar trocar um pouquinho, colocar alguns critérios que tinha que estar entre os 70, 80 do mundo para poder viajar. Aí acabei caindo fora, eu falei, vou correr, ainda corri a última na Áustria, lá em Kitzbühel, mas já por conta própria, né? E eu falei, não, quer, né? Essa renovação acabou deixando também. Aí fui correr na Áustria, foi mal lá, desde a água.
falei, acho que já deu pra mim. Eu vou voltar pra casa, vou fazer prova sem vácuo, né? Aí o circuito mundial é muito duro, né? É duro, Viagem, porque e tu banca, e às vezes uma coisa que deu errada, puta, vai por, não é... É que você foi uma gripe, né? Às vezes é uma gripe. Não dá pra rever, né? Não dá, não é? Foi mais ou menos, tu ficou em terceiro, quinto, mais ou menos tu ficou lá na rabeira, né, cara? É muito competitivo. Sim. Aí eu fui fazer prova sem vácuo, a gente foi aquele ano eu fui pra Los Angeles e Chicago, né? Chicago, Chicago, aí fiz 2 com vácuo, aí acabei indo bem lá também, aí o Fabinho falou, vai lá fazer o 70.3 de Brasília lá. Primeiro ano? Primeiro ano. 2007. Não, teve um ano antes. Teve um ano antes. 2007. Aí vim aqui também, aí já ganhei o 70.3, aí fui pro Mundial. Você gostou de ir pra longa distância? Sim, longa, né? Gostava, mas não cheguei a fazer o Iron, né? Em 2008 eu fui treinar, começar a treinar pro Iron, mas eu começava a rodar muita corrida, começava a machucar muito. Não sei se foi também da queda, sei lá. Rodrigo, a gente não sabe o que é isso. Fazer volume, né? Começa a doer tudo. Difícil essa adaptação, né, cara? Mas eu sempre gostei de coisa de mais intensa, assim, um A4, um 503, sempre gostei no... Coração saindo pra fora da boca. Fast triatlon, sempre foi, né? Prova longa, você tem que ter mais paciência, cabeça, né, cara? Você vê a característica, como ele era muito veloz, assim, né? A gente foi fazer um 70.3 lá na Penha. Você lembra dessa história? Sim, em 2000, um ano depois. E aí, eu olho a bike dele assim, 2 gelzinhos colados no clipe. Falei, só vai levar isso, Chiro? Ele falou, não, já é o suficiente. Aí, pô, já nadou muito, abriu lá 1 minuto e pouco da gente na natação. Aí, primeira passagem da bike, era 20 e poucos quilômetros, já tava 2 minutos. Falei, caraca. Aí tá meninão. Segunda passagem da bike, 2h30. Terceira passagem da bike, a gente pegou ele. Acabou a energia dele. Já tinha tomado os 2 gelzinhos, acabou a energia. Desesperado, olhou pro lado e falei, Fabinho, arruma um aí, vai. Ele falou, pra mim já deu hoje aqui. Não, prova longa tem que ter paciência, tem que ter... Mas é uma construção também, né, cara? Assim, tanto a prova da intensidade, a gente fala, eu acho que é tão difícil quanto você encarar uma prova longa. O Fabinho fez os 2... Cara, se nadar bem, pedalar bem e correr bem, né? Eu digo intenso, colocar... O short é uma intensidade, é uma insanidade, né? Depende da intensidade que você faz. Porque... E o Iron também, mesma coisa, né? Porque você fala, fazer eu brinco, né? Eu falo, fazer eu faço hoje, né? Tem 17 horas para poder completar. E não é demérito de ninguém que faz em 13, 14, 15, 0. Mas é diferente você fazer no meu limite, o Ironman no limite da intensidade, de que você vai ali... né? A gente vê hoje cada vez mais os profissionais, né? Pô, todo mundo aí sub-8 é padrão para se ganhar, para ficar entre os 3. A gente teve Floripa recentemente, só o Taconi que fez abaixo, mas o Reinaldo cravou as 8 ali numa prova muito dura, senão a gente teria ali que diminuísse um pouco o vento ali, dava para ter uns 5 ali, 6, indo abaixo de 8. É muito mais difícil você sustentar. É tão difícil quanto você fazer um olímpico para baixo, para um amador abaixo de 2 horas, para um profissional abaixo de 1h50, 1h45, que é o tempo que gira ali, né? Como é que essa ida para Brasília, você curtiu fazer o 70.3 ou não? Acho que curti, qual foi a dificuldade que você sentiu? Tava seco demais na época lá, atrasou um pouquinho a largada. Foi aquele ano que atrasou, que o Leandro ficou meditando no pier? Isso daí. Eu lembro que a polícia não tinha fechado as vias e tal. Todo mundo no pier ali para largar, alguns já saindo d'água, já aquecido. Daí veio o aviso, vai atrasar meia hora. Daí todo mundo louco, reclamando. Eu olhei o Leandro sentado assim, meditando. Flutuando, né, cara? O Leandro é uma figura, cara. O Leandro é um cara que eu viajei bastante, um amigo. Volta e meia eu ligo para ele lá. Ele era um cara... Foi um cara que, assim, que ajudou muito, né? Essa entrada no circuito mundial pela experiência dele. Dele e o Manzan também, né? Que o Manzan já era mais novo, já era mais... O Leandro, a experiência, o respeito que o pessoal tinha por ele, né, o caminho, por isso que eu falo, é importante ter essa mescla, pegar gente ali, essa renovação, ter gente que queira ajudar, queira fazer, né, tem que ter gente do meio. Então o Leandro foi um cara que orientou muito ali. Então mas o Leandro é uma figura, tem umas histórias dele. Pode conta alguma aí. Não vamos colocar o Leandro no rolê. Então, quando ele vier aqui, a gente fala. A do Leandro é mais tranquilo, né? Tem os outros aí. Imagina. Então, mas eu quero que você conte essas. Virgínia. As leves não precisa contar, não. Tem uns que deram trabalho aí. Virgínia.
Agora, ô Chiro, e a transição, cara? Esse momento, porque hoje a gente, é o que você falou, a gente tem um cenário brasileiro onde tá tendo esse momento de transição de atletas mais experientes e vindo alguns outros nomes, né? Não só na distância olímpica, mas também na distância longa. E você saiu ali, 2010 praticamente. 2010, foi isso, né? A aposentadoria, último ano, né? Último ano. Aposentou muito cedo, né? Aposentou cedo e falou, cara, e agora como é que vai ser minha vida? Né? Como é que foi esse momento aí pra você, cara? Né? Já tava no finalzinho ali, já tava bem cansado. 2009 fez um ano meio que já tinha acabado o Pão de Açúcar, 8 anos, a Unimonte também, acabei indo pra Unimes também, né? Troquei a universidade, que até hoje estou lá. Acabei indo fazer FEPS, terminar o último ano, os 2 últimos anos, acabei fechando patrocínio lá. Né? Mas já estava muito diferente, né? Que era o Pão de Açúcar em si. O Pão de Açúcar dava toda uma estrutura, né? Aí já vai desanimando um pouquinho, aí já casei em 2008, né? Aí já começa a querer, né? Ter outras responsabilidades aí. O mindset muda, né, cara? Impressionante. Aí já pensando em abrir outros negócios também. Na época, abri família toda do comércio lá, né? Aí já abri... Já tinha visto casa lotérica, né? Já tinha comprado uma, tinha não dado certo, acabou devolvendo em 2011, 2012 que eu acabei pegando a outra. Mas já estava num... Quando acabou 2010, eu ia falar já lá, vou falar, já acho que para mim já deu, já. Tanto que os últimos 6 meses eu falei, eu vou treinar para acabar o ano bem. Aí treinei, né? E já meio que se despedindo, falei, não vou sentir falta desse acordar de manhã assim. Naquela época não era madrugada, né? Mas a gente... Amanhecendo já na estrada, falei, já tá acabando o meu ciclo. Já sabia que já tava encerrando. E eu ia falar, mas eu tinha mais um ano de patrocínio da Speedo. Tinha 2 anos de patrocínio, né? E 2011 acabou nascendo minha filha, acabou nascendo prematura. Até Speedo foi um patrocínio aí que manteve até o final, mesmo sem competir. Que legal. Né? Tenho que agradecer. O pessoal lá bancou. Mas aí em 2011 praticamente acho que eu fiz uma etapa, que eu tinha ganho um circuito um ano antes e acabei fazendo, acho que a primeira etapa, mas já estava... Hoje, naquela época eu estava com 73, achava que estava enorme de gordo, né, cara? Agora vem Blumenfeld. Mudou o padrão. Mudou, né, cara? Mas aí fui por outro caminho, né? Aí acabei encerrando, aí acabei indo comércio, acabei em 2012 sendo convidado também para ser presidente da Fundação Pro Esporte. A assessoria também, né? A assessoria também montei justamente no ano que minha filha nasceu, bem no mês, né? 11 de maio. 11 de maio não, maio de 2011. Nada está tão corrido que não possa ficar mais acelerado. É porque ela ia vir só em agosto, né? Falei, vamos abrir com o meu cunhado e com o outro sócio lá. Vamos abrir, eles quiseram abrir. Cara, e nasceu dia 2 de maio. Eu já não consegui ir para assessoria, porque ela ficou na UTI 54 dias. Aí praticamente ia, mas tinha os limites. Lógico. Mas depois deu certo, depois continuou em 2012, aí 13 já fui para a fundação também, aí era a fundação, assessoria e também a lotérica. Isso foi o início na parte da política, né? Na parte da política, né? Fui ser executivo, né? E você já tinha interesse pela política antes? Ou foi um convite que apareceu? Foi um convite assim? do prefeito, Paulo Alexandre, na verdade, né, para eu estudar. A fundação, você é escolhido assim, são 3 nomes que, né, se candidatam dentro no Conselho Municipal. Dos 3 nomes, o prefeito escolhe um, né? Hoje, esporte, secretaria cuida de estrutura e eventos, então todos os complexos esportivos, base, né, cuida o secretário, e o alto rendimento cuida o presidente da fundação, né? E vai correr atrás de patrocínio, jogos abertos, jogos regionais, né? Hoje, praticamente, todas as modalidades fazem parte, não só de jogos, fazem parte dentro da fundação. Então, acho que... Que também é nosso amigo, né? Hoje está o Fred Monteiro, triatleta, que é o presidente. Então, cuidar, não esperava nenhum convite, mas assim, quando falou que era uma gestão de atletas... Alto rendimento. Alto rendimento. Até foi isso que me encantou, né? Entrar para esse outro lado agora, né? Que eu faço parte, fiquei 4 anos lá, depois trabalhei em outra secretaria. E hoje, né, sou vereador de Santos, sou vice-presidente da Câmara lá, acabei indo para esse outro lado, me encantou o lado público também, né? O pessoal fala muito de política, tem um pouco de medo, receio quando o cara fala, quer ser político, né? O pessoal já olha diferente.
Mas eu falo para as pessoas, né? Tem que cada vez mais entrar gente diferente que queira fazer algo, né? Exato. E tem essa responsabilidade com toda a sua história e também para que ela represente. Eu acho que foi uma maneira até de você devolver um pouco pro esporte, porque era alguém levantando a bandeira ali não só do triatlo, mas do esporte, de uma maneira, né, de quem viveu ali e viu muita coisa que poderia melhorar e muita coisa que deveria permanecer acontecendo. E eu falo muito isso tive uma vez com o Fernando Portugal, que ele foi da Seleção Brasileira de Rugby. Ele fala, é uma coisa que incomodava e ele comentou comigo, ele falou, cara, eu sinto falta de uma bancada do esporte. Porque a gente fala assim, levam-se projetos da cultura, tem a bancada da cultura lá, né? Sim. Em tudo, né? Seja vereador, senador, ou deputado, o que for, tem uma turma lá que vai levantar e vai falar, temos que defender esse projeto. Fala de, sei lá, de qualquer coisa, meio ambiente, tem. E na hora que você fala do esporte, praticamente não tem essas pessoas que lá. Brigam, né? Exatamente, que possam. Né? Que exatamente. O que que entende a parte da política, né? Assim, a política desde da sua raiz até o dia a dia, que não é tão simples, quanto o que é o esporte. E não o esporte só o futebol ou só o conceito do futebol, de ter vivido aquilo. Você enfrentou um pouco essa dificuldade, Chiro, assim, sabe, de ter vivido ali dentro e as pessoas não entenderem direito o que precisava, o que teria que abraçar ou abordar? Você falou um negócio que eu falo muito nas minhas frases, né? Parece que falta tu devolver alguma coisa de tudo que você recebeu, né, cara? Então, tu tá no lado público, tem um braço muito maior, né, cara? A gente fala em esportes, né? Mas esportes, a gente fala de atividade física, a gente fala, na verdade, que eu pontuo muito, né? Cara, os valores que o esporte te deu na vida, né? É isso que a gente tenta passar. A gente quer botar o esporte para a criançada. Quer ter oportunidade de competir ou não, né? Mas assim, dentro de uma quadra, né? Você sociabiliza, né? Os valores de uma disciplina, numa equipe treinando. Na verdade, é tudo que o pessoal fala balela, né? Tudo cara, mas porra, quando tu vê um projeto social que sai atletas, que são um projeto social, né? Que tu vê a criançada fazendo, porra, muda o formato de um bairro, de uma comunidade, né? Isso daí, né, é o retorno que eles dão. Então tu começa a incentivar um projeto, cara, puta, os pais... E hoje a gente vê cada vez mais dentro nas áreas de maior vulnerabilidade, cara, a falta disso. Então eles não conseguem colocar segurança dentro de uma favela. Cara, não tem como colocar a polícia lá, não tem. Infelizmente, não dá. Quem tu consegue tentar tirar essa criança, né, que aquele ídolo é o traficante? Não, vamos botar o ídolo do esporte, cara. Vem aqui, vamos trazer aqui, ó. Cultura também, né? Que ela faça... Mas o esporte em si, é a bandeira que eu mais luto por isso, né? Não tem como fugir. É trazer oportunidade para ela. A gente levou, desde quando eu fui presidente da Fundação Projeto Campeão na escola, levar grandes ídolos, esportistas mesmo, né? Os exemplos que a gente quer passar para essas crianças, né? Mostrar o que o esporte fez na vida. Porque o esporte também, né, é oportunidade que pode ser. Mas se não, só dela estar fazendo ali, se disciplinando, respeito, né? Os amigos, cooperação, tem tanta coisa que a gente consegue, né, puxar dele. Então não tem como não encantar com essa bandeira que é o esporte. E a nossa cidade vive o esporte, né, Chino? Santos é impressionante, assim. Eu não sou de Santos, mas é impressionante o tanto de atletas e de eventos esportivos que tem em Santos, né? Todo final de semana, pelo menos, tem uns 2, 3 eventos. Todo final de semana. Isso é muito legal, né, cara? Eu nunca corri uma corrida na minha cidade de Mogi, uma corrida de 5 km na minha cidade de Natal, em Mojimirim, porque não tem. Em Santos, né? Bastante, cara. Na verdade, agrega ali, né? Santos é meio que a capital ali da região metropolitana. Então, a maioria dos eventos acontece tudo ali, né? Então, tem de campeonato santista, tem de ciclismo, corrida, foi natação master agora, natação no mar, triatlo, beach tênis, futevôlei. Eu acho que tem uma coisa que é legal, que assim, isso você vai perdurando, né, Chiro? Então, assim, você desenvolveu a cultura esportiva numa cidade. Que eu bato muito nessa tecla, que eu falo, a cultura esportiva do brasileiro, de uma forma geral, ela é muito rasa, né? A gente não tem aquela coisa da competição, ou que seja de você almejar uma faculdade através do esporte, como a gente vê numa cultura americana, por exemplo. Por que você fala, pô, mas os caras têm tudo? Então, mas tem por conta disso, porque se você não é um crânio, né? Se você não é aquele cara o mais inteligente do estado, você vai ter que ser um cara bom em algum esporte, ou você vai ter que pagar 100% da sua faculdade, se você for fazer uma faculdade. Exato. E o esporte, ele vai te dar um benefício. Então, os pais já identificam, pô, meu filho é alto, cara, eu vou ler o basquete.
Você vai treinar isso aí, você vai fazer um summer camp disso desde os 10 anos de idade. Então você desenvolve isso. E isso você traz para a sociedade. E o que a gente vê de Santos, vocês falando isso, é que você estimula cada vez mais a prática do esporte. E daí são os pais fazendo, os filhos vendo, e vendo não só os pais fazendo, vendo a cidade vivendo isso daí. E tem muitos ídolos em Santos. Assim, é muito comum em Santos. Tem do vôlei, tem do futebol. Exato, encontra o Chiro, encontra o Rogério Sampaio, encontra Rodrigão. O Rodrigão, encontra da Maratona Aquática. Ana Marcela. Ana Marcela, encontra... Cara, é muito ali. O Guilheiro, né? Muito medalhista olímpico, então... É bem utilizado, até esses exemplos acho que são muito bem utilizados ali, né? O Fredinho, tá trabalhando. A Dani Zangrando também tá em projetos envolvidos com o esporte ali, com a política. E que faz, de fato, qualquer dificuldade que você tenha, na hora que chega para a pessoa, ela tem um discernimento para poder analisar aquela oportunidade de uma forma diferente. Você tem que explicar para alguém que nunca viveu aquilo ali, ele vai falar, pô, mas será que precisa mesmo disso? Acho que não, porque ele nem entende o alcance. E não é puxando só pro triatlon, né? É um campeonato de judô, né? É um campeonato de beach tênis ou de vôlei, de futebol, enfim. Tem uma série de coisas que eu acho que acabam envolvendo ali. E você sente falta de alguma coisa hoje na política ali pro esporte, Chiro, ou não? Cara, acho que cada vez mais a gente briga, né? Santos ali tem uma praia, uma orla maravilhosa para eventos. Então ali a maioria onde é que o pessoal escolhe é ali. Agora, né, em termos de prefeitura, tá colocando um pouquinho no centro justamente para fomentar, né? Mas a maioria dos eventos acontece na praia justamente para patrocinador aparecer, porque não tá só o pessoal do esporte lá, do evento em si, mas tá o turista também, né? E antigamente Santos tinha muitos clubes, então tu fazia campeonato santista, cara, a nível de paulista, tinha contagem de pontos, então tu pegava campeonato de basquete, tinha 10 equipes, né? Tinha uma de Itanhaém ali, que tinha do basquete, uma de São Vicente, uma do Guarujá, o resto era tudo de Santos. Então era muita rivalidade. Tu crescia num clube fazendo uma modalidade. Tu crescia no Inter ali, eu fiz polo também, polo aquático. Mas aí tinha um hockey. Era bom na hora do contorno da boia, né? Da pouca pancadaria, né? Cara, bastante, cara. Joguei lá, Mas assim, tu crescia fazendo uma modalidade, era meio que quase que obrigatório. Aí os clubes foram perdendo força, né? Hoje eles já mudaram, são poucos que conseguem ainda manter uma federação paulista, que hoje tem que viajar, taxa de arbitragem, né? O transporte em si, a alimentação, né? São poucos, né? Mas antigamente tu não precisava nem viajar. Em Santos em si, né? Tu já fazia. Então acho que assim, uma outra modalidade, o Brasil na ginástica. Antigamente tu fazia seleções santista, né? Um pouco de cada, né? Hoje cada equipe faz uma modalidade em si, tu ainda tem que agradecer, porque até pro sócio entender ou não, né? Lógico que tem um incentivo também, isenção de impostos, principalmente IPTU da área, se tiver... Aí já vamos entrar em outra área lá de 3 modalidades olímpicas. Mas é importante ter essa característica. Então acho que os eventos estão acontecendo, mais a nível, né, amador ou então de categoria, mas não tem mais nada de alto rendimento em termos de equipe, de esporte coletivo, né? Tem o basquete agora, mas acho que falta um pouco mais disso daí, né? A gente espera que venha, principalmente para utilizar nossos complexos esportivos, né? Alguns lá não estão tão bem, mas a gente, né, é importante ter. Então já teve time de vôlei que tinha do Santos Futebol Clube, tinha Negrelli, né, acabou de falecer, mas seleção olímpica, Geraldinho, Arlindo. Então, antigamente, Santos sempre foi referência em algo assim, né? Em termos de esporte, eu acho que é importante uma pista de atletismo, que a gente briga tanto lá. Puta, nem fala, esse assunto me dá arrepio, cara. A gente, que nem em São Paulo, a gente não tem uma pista onde você... Uma cidade igual como o Santos. Como o Santos. Você fala, a gente não tem muito terreno, físico, né? Espaço físico, na verdade. Uma pista em si, ela tem ali a metragem muito grande, né? Então, Santos hoje só sobe, né? Na verdade, tem a área... Né, a insular, que ali não tem mais ali, tem que fazer. Ainda tem o outro lado que é a área continental, mas tem muita área de preservação ali, o continental é lá pro Caruaru, como se fosse São Vicente, Guarujá, né, então sentido Bertioga, então, mas não tem um espaço e de repente se monta lá também, não vai ter essa atração do que ia ter aqui, né? Então tem um estudo lá, vamos ver se vai dar certo ou não, mas já tem uma que não é pública, né, acho que vai servir muito bem lá, que já tem as escolinhas lá. Ô Chiro, e com relação se a gente considerar a área de gestão pública, no triatlon, quando a gente vem para o passado, a quantidade de participantes, seja no Internacional de Santos ou nas etapas do Troféu Brasil, quando tinha o SP Open, obviamente que o organizador ele depende muito de patrocínio, não há dúvida disso, mas
até que ponto a gestão pública, vocês, principalmente o pessoal que está à frente da Secretaria de Esportes, pode trabalhar junto com o organizador para entender qual que é a dificuldade dele, além de captação de patrocínio, e tentar, sei lá, de certa forma, trabalhar uma parceria público-privada para que volte a quantidade, talvez, de atletas. Um exemplo, o Sesc Caiobá, né? Então você tem lá o Sesc envolvido no evento. Até que ponto você acha possível a gestão pública estar próxima do organizador para fazer essa tentativa de alavancar, principalmente o triatlon, que foi principalmente uma referência muito grande em Santos? Cara, é importante. Na verdade, hoje, né, o Nubio em si, né, o Troféu Brasil, quando você vai fazer uma prova que fecha as ruas, né, tem o valor do uso, de ocupação do espaço. Né? Você vai hoje pegar a Companhia de Engenharia de Tráfego, vai, né, colocar pessoal para trabalhar somente para fechar o trânsito. Então, tudo o que a causa que você fecha, o que, né, acaba tendo um custo para o organizador. A prefeitura, a Secretaria de Esporte acabou fazendo essa troca justamente para ajudar. A gente via, porque se o patrocinador não consegue patrocínio, que banque isso, ele acaba jogando na inscrição, e a inscrição acaba ficando cara, vira uma bola de neve. Então, hoje a prefeitura faz o Campeonato Santista dentro do Troféu Brasil. Como é que ela reverte 80 inscrições, né, que o organizador deixa de pagar, né, aquele uso de espaço e ele abre para a prefeitura, aí faz o campeonato. É um jeito de incentivar. E o público de Santos tem acesso a essas inscrições. Não é só o triatlo, não. A tribuna também, todos os organizadores querem isso daí. É um custo que também deixa de pagar, né? Então ele troca em inscrições. É um jeito de ajudar o organizador a fazer a prova, né? Muito bom, né? E também tem a lei de incentivo municipal, né, Chiro? Tem a lei de incentivo municipal, né? Tem 2 impostos lá, que é o ISS, né, Imposto sobre Serviço, e o IPTU. Então, é como se fosse uma renúncia fiscal dentro da secretaria. Então, hoje você, no final do ano, em setembro, né, você aprova e acaba tendo esse recurso garantido no outro ano. Então, a empresa faz um projeto, aí tem lá até 75 mil, 15 mil de contrapartida, né, da entidade. Hoje eles já estão liberando até para a CREF, não precisa nem ser a entidade, pode ser só o educador, o profissional de educação física, que consegue fazer desde eventos, desde escolinha, né? A gente sabe o quanto é importante. Legal também. isso, hein? Muito bom. Fomenta muito. Fomenta muito. Quase 2 Principalmente milhões os esportes que não tem tanta visibilidade, né, Tiro? Tipo uma patinação, um stand-up. Que às vezes a gente não vê, né? Não é tão visível. E aí acaba tendo bastante evento desse tipo também e bastante escolinha também, né? Bastante escolinha de futsal, escolinha de judô. Na verdade, hoje, né? Se você não ajudar o terceiro setor, se não conseguir ajudar aí, é um braço importantíssimo, né? Então a gente consegue tudo incentivado aí, também fazem acontecer o esporte. Para a prefeitura é interessante, o poder público é interessante. Excelente, legal. Muito bom saber. Chiro, uma prova marcante, cara. Qual prova que você fala? O Fabinho falou que teve aqui essa da Ilha da Madeira, que ele acha que foi uma das melhores provas que você fez, mas tem alguma prova, não necessariamente que você tenha conseguido um resultado bom, mas alguma prova que foi bem marcante? Corri, depois disso, vamos ver. O Fabinho contou uma história aqui. Ele vai chegar lá. Que eu quero ouvir do Chiro. Não, mas essa daqui tem que ser calma, não é engraçada. Essa daqui é a prova boa, por enquanto. Às vezes não é nem o resultado, às vezes é de você conseguir falar assim, cara, sei lá, fiquei em 30º, mas eu fiz uma prova redonda. Nadei bem, deu tudo certo e tal, mas os 29 que chegaram na frente eram incríveis sei lá, porque às vezes tem isso, né? Às vezes a gente tem uma visão muito errada que a gente acha que a melhor prova boa é que você ganhou, que você chegou lá na frente. E às vezes não é isso, às vezes é uma prova onde você consegue colocar tudo aquilo que você estava treinado para fazer, ou você teve uma leitura boa da dinâmica da prova, alguma coisa assim. Cara, teve essa prova de 2007 que o Fabinho também tava, né? Que tava o Grego Alton, tava o loirinho que ganhou, como é o nome dele? Qual prova? Onde foi? Chicago. Me assistir? Ah, aquela foi legal, né? Lá também, o triatlon de Chicago. Tava Greg Bennett. Greg Bennett. Na verdade, essa prova... Eu tinha feito o Troféu Brasil aqui na USP, né? Uma semana, não vou fazer porque a gente ia viajar. Acabei fazendo aqui na USP, né? Acabei vencendo o Troféu Brasil. E uma semana depois a gente já estava viajando, a gente já estava competindo lá em Chicago, né? A prova é que nadei junto com o Greg Walton na água ali, acabei passando ele na transição, porque Chicago é uma transição longa, né, cara? Tu pegava ali, corria
sei lá, né? Uns 500 metros pelo menos, né? Mais até. Aí eu já saí na frente dele para pedalar, né? E o cara ninguém sabia. Eu tinha feito a Olimpíada um ano antes. Aí acabei na bike indo embora, aí ele foi me passar lá, sei lá, quilômetro, lá no retorno já, né, Fabio? Lá perto do quilômetro 10, eu acho. Ele foi me pegar, passou. Aí na volta me passou, na segunda volta, passou o Greg Bennett, que tava ganhando todas as provas do circuito. Aí ele me passou faltando, sei lá, pouquinha coisa também. Só que lá, mesmo tu ficando longe, você não pode andar na mesma linha do cara da frente. Cara. É streamline. Então você tem que, o vácuo... Tem que ser intercalado, para fugir né? do vácuo, você tem que estar intercalado. Não pode estar na mesma linha, tem que estar sempre... Aí faltando acho que 3 km, cara. Puta, o cara me dá... Eu falei, já tava pensando, já vou sair pra correr com ele, vou encostar. E o Greg Walton tava pouquinho na nossa frente também, não tava muito, né? Sim. Aí o cara me deu um cartão amarelo no finalzinho da bike, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, cara, aquela prova, eu falei, puta, já tava, sabe quando já tá imaginando a corrida, né, com ele. Mas aí, tomei o cartão, esperei lá o tempo, ainda, acho que eu fui quinto, né? Quinto lá naquela prova. Mas já foi um balde de água fria, mas assim, a prova que acho que o Greg Bennett tá correndo muito, mas com o Greg Walton acho que ia dar pra chegar nele ali, tava correndo bem naquela época. Uma provinha que ia gostar, Teve né? também aquele internacional logo que você casou, né, Chiro? Internacional de Santos. Primeiro ano que você ganhou, né? Eu ganhei o primeiro ano também, que não estava esperando, lá 2007, também não sabia se ia fazer ou não, mas estava treinando, estava bem. Aí fiz, aí peguei na bike do Zé de contra-relógio lá, uma ferrotezinha, acabei ganhando. Aí no ano seguinte eu casei uma semana antes. Mas também chamei todo mundo, né, pra festa. Né? Todo mundo... Não era só você. Pra buscar, família, já botei logo de padrinho, já saiu todo mundo torto. Aí... Já fez o esquenta antes da festa, entendeu? Mas acabei nem tirando o lado de mel, fui tirar depois, né? O Milch entendeu. E também aquela provinha foi boa também, né? Foi uma provinha boa, internacional ali. Acabei também ganhando em 2008, né? Em 2009... que eu fui segundo também, foi legal também aquela provinha, né? Do Reinaldo, fugiu na bike. Rei, você e eu, terceiro? Mas tava, na verdade, o Reinaldo me pegou no retorno dos 20, né? Sim. E o pessoal tava atrás, tudo junto. Aí o Reinaldo passou, eu olhei, tá todo Fabinho, assim, tá todo mundo. Aí eu tô ali no pé aqui. Deixa eu contar pela outra perspectiva. Você vê que a história tem vários olhares. Saiu da água Ben Sanson, lembra do Benjamin Sanson e o Chiro, né? Abriram um pouquinho, logo vinha o Reinaldo. E aí, eu, Igor e o Jura, cara, a gente se matando pra pegar. Quando a gente pegou, o Igor, o Chiro, olha, deixou um buraco pro Reinaldo. Eu falei, não. A gente não tinha mais pela, cara. Daí o Reinaldo foi embora. Foi muito bom. Não consegui pegar na corrida, né? Muita história boa. Tem uma história muito boa. A gente teve um ano, acho que 2010, né, Chiro? Não, 2009. Ou 8, não me lembro. Eu e o Chiro, a gente tava decidindo o Troféu Brasil. Você lembra dessa, Chiro? Cara, quem ganhasse a prova, ou ganhasse de nós dois, ganhava o circuito. E o Chiro, eu sei que ele é meio preguiçoso pra treinar. Aí eu assim, cara, e ele só treinava... Ele mandava mensagem do Chiro, eu não vou hoje. Só pra dar aquela desanimada. Ele só saía se eu fosse. Aí falei, cara, vou começar a acordar às 5 da manhã, sair pra estrada, umas 8 horas eu ligo pra ele, fala, e aí, Chiro, vamos? E aí, eu já tava treinado, né? Aí foi que... Falei, cara, porque se o Chiro tivesse bem, ia ser embaçado de ganhar dele. Aí acabou que eu ganhei na última etapa, foi legal pra caramba. Chiro, algum treino que você lembra, assim, cara, você falou assim, cara, algum treino... Você fala, que treino que foi esse, assim, uma série, sei lá, de corrida, de... Natação não conta, porque, cara... Tinha uns de corrida que a gente fazia muito. O Emerson descia toda quarta fazer na pista de Cubatão lá, né? Sim, A gente ia fazer uns tiros lá. E o época, 2003, eu fazia muita pliometria. Aí fazia pliometria e saía para dar tiro na pista, né? Pra perna acostumar mesmo, né? E acho que foi o grande... Acostumei a correr pista com a perna bem cansada. Então, até por uma transição da bike, e a gente fazia uns tiros de 1000 lá, tudo... eu, Fabinho... Fred, Maurinho, Bruninho, cara, era só porrada, só época boa, né, cara? Aquela época. Tem um de bike que a gente fez acho que o Fabinho vai lembrar, era até o Clarindo, lembra desse daí? A gente fez um 120, que deu uma média alta, tava eu, tu e o Patrick, né? O Clarindo ainda tava vivo, o Clarindo.
E o Clarinho tava bem na bike naquela época, né? Só que a gente judiava, né, cara? Deixou ele de roda só e deixava eu chegar perto, a gente apertava, né? Só vai matando. Só bonzinho. Cara. Só bonzinho, cara. Mas era uns treininhos que a gente já saía já... Na cidade a gente já tava acelerado já. Entrava na Anchieta, dava a volta ao contrário ali, pegava... a Rio Santos e era só porrada, né, cara? Só molecada, só... Era o corpo aguentava, né? Eu lembro que esse daí foi uma média de 40 e pouco, num 120 com cidade e tudo, né? Eu falei, cara, ficou meio que marcado. Assim, vai ficar... e o sábado, você gostava de treinar com mais gente, Shiro? Não, gostava. Na verdade, a gente tinha um grupinho ali forte, né? Tinha um grupinho. Era um grupo legal. Uma época a gente até começou a montar uma equipe, fazer, né, prova por equipe. Então tinha eu... Fabinho, Maurinho, também que pedalava bem, que era meu primo, né? O Miyashiro também, que foi campeão pan-americano sub-23 no Rio, aquele ano de 2002. O Fred, então tinha uma equipe boa, né? Aí tinha o pessoal que também, amador, que fazia o Delfim, né? E tinha uns amadores muito bons também, forte né? lá, então, além dos então profissionais. Então tinha um grupinho bom ali que... A gente saía, ia nadar, ia pedalar de manhã, depois ia nadar na hora do almoço, todo mundo junto, depois ia correr à tarde, todo mundo junto, cara. Então todo treino era Rodrigo, né? O Rodrigo Gomes também. Então tinha uma turminha boa, o convívio era gostoso ali. Legal, faz uma baita diferença, né, cara? Você ter ali alguém pra sofrer contigo, né? Faz. E assim, muitos treinos assim, eu acabei mudando o treino deles por minha causa, né? Justamente pra preparação, né? Então muitos mexeram no treino, porque já começava a fazer prova longa, né? Aí já acabavam mexendo para fazer o meu treino, né? Então o Emerson às vezes descia também para fazer um moto pace, meu irmão, comprei uma moto pro Zé também me acompanhar, então tinha, na verdade, mesmo sendo esporte, apesar que depois com o VAC ainda ficou mais coletivo, mas é um esporte que depende muito, né, de quem vai te puxar ali, quem vai estar junto, né, tem muito... História, eu vou te dar a oportunidade de você contar, senão o Fabinho que vai contar, hein? História, alguma história, algum perrengue, alguma coisa, cara, que você passou em alguma prova que você falou, cara, que surreal, assim, que aconteceu? Cara, de prova, assim, na verdade é mais negócio de viagem, né? Algumas coisas... Conta do GP. Do GP, pô. Eu já tava em fim de carreira, né? Cara. Essa daí foi pra enterrar a carreira, né? Não é que foi fim de carreira, né? Tinha acho que um bônus da Speedo na época, né? A Fabinho, vai fazer esse negócio, né? Eu fui lá fazer, cara. Um frio, cara. GP de inverno. De inverno, né? Aí nadei de roupa de borracha, cara. E, puta, cheguei na transição, tirei a roupa, mas um frio que não sentia nada, né? Cara, tirei a roupa e já pra pegar a bike, aquele desespero, porque era por tempo, né? Cara, quando a mulher fala... Parece aquele sonho, aquele pesadelo, né, cara? Que tu olha e fala, tá pelado, cara. Quando eu olhei, cara, o macaquinho tinha saído junto com a roupa, cara. Caraca, desenrolando o macaquinho no meio da roupa, cara. Eu falei, não é possível, cara. Eu desenrolei, comecei a dar risada, cara, não conseguia mais pedalar, cara. Eu acabei a prova, puta, eu pedalando, falei, cara, não é possível, acho que eu vou embora pro hotel, cara. Eu não vou nem correr, cara. Aí terminei, mas falei, caraca. Ganhou ou não? Nada, cheguei e não conseguia mais. Acabou, cara. Eu dava risada sozinho no meio do negócio. Falei, cara, ainda bem que tava frio, né, cara? Porra, não viram nada, mas no meio da transição, pelado é sonho, né, cara? Aquele sonho, aquele pesadelo que tu fala, caraca. Mas aconteceu, cara. E outra coisa, agora, isso foi 2019, quando é que vai ter aquele outro duelo entre vocês? Desafio. Isso daí... Esse cara foi boa. A gente tava no Sub-8 sábado, mas já 9 horas da noite, a loja nada de fechar, Fabinho, Shiro, eu e o Fernandinho. Todo mundo com Gatorade de cevada um pouco acima da média. Aí a aposta vem, a aposta vai. Os dois pra correr a final do Troféu Brasil. Né? Cara, aí beleza, apostaram lá. Passou, acho que umas 2 semanas. Falei, porra, e aí, Fabinho? Perguntei pro Fabinho. Falei, cara, aí, treinando. O Fabinho falou, puta, ainda não. Mas, cara, o Shiro tá levando a sério. Não foi essa que o Fredinho também queria e dele foi treinar e já saiu dando um tiro e ferrou a panturrilha? Não foi pra essa? Não, acho que não. Foi depois? Essa daí, você viu que fez um apelo de marketing bonito legal. No mundo inteiro, o mundo inteiro. Foi uma brincadeira boa, né? Na época era um ano da loja, né? Sim, da Sub-8, era um ano. Aí vamos fazer um negócio pra agitar também, né? Era bom, né? Aí tava lá e rolou a porta. Mas foi bom pra dar um incentivo, né? Porque também onde você treina, Shiro?
Treino, tô nadando quase que todo dia ali. Comecei com o meu filho ano passado, começou a entrar na equipe do Santa. Aí tinha que levar ele às 7 da manhã. Aí já tava lá? Já nadava. Agora ele mudou pra tarde, mas eu... quer dizer, ao contrário, mudou pra tarde a natação, começou a estudar de manhã, mas eu continuo indo lá, nadar lá 2.000, 3.000, dá pra brincar. Aí já embalei já. Mas em pedalar também tem um rolo lá, mas não tenho indo muito não. Pedalado nada, acho que tem corrido na assessoria, eu tenho corrido. Mas essa daí foi legal, na verdade, até hoje não me pagou a aposta, né? Mas... Tá cobrando em público agora, meu amigo. Não, e o legal é que o Núbio fez o troféu com a avó, foi bem legal, muito legal. Foi incentivo de voltar, né, sim, cara? O Chiro também fez o long distance, o Pirassununga, o short. Short, mas naquela época lá a gente tava bebendo, ninguém aguentava mais que o Palão. Todo sábado, uma hora a gente falou, ó, hoje tu bebe, eu fico aqui na loja. Aí no outro sábado, ó, tu bebe, a gente emendava. Eu chegava fim de tarde, já tava bêbado, não vendia nada, só... época boa, puta. Legal. O pós-carreira, né, cara, também podendo relaxar bastante ali pra poder... Putz. É normal. Muitas pessoas não entendem às vezes, né? Ou não param pra pensar, eu acho que na realidade é isso. Que a vida do atleta, ele é muito diferente da vida do triatleta dedicado ao amador. Muitas privações, né? O amador, ele pode abrir concessão porque é ele com ele, né? E não muda nada. Se ele não deve nada, ficar 3, 4 minutos acima ou abaixo, tanto faz como tanto fez. E na realidade vocês viviam numa linha ali, cara... Não, o fio da navalha, né? Uma linha tênue entre o quanto pode interferir no meu rendimento e o meu rendimento interfere no meu patrocinador, na premiação, no pódio, enfim, uma série de coisas. Você, né? Você se cobrava muito, né? Eu, querendo ou não, você chegava à tarde, se alguém me incomodasse na hora do meu sono, putz, cara, é a hora que eu tinha que dormir pro corpo descansar e zerar, pra estar bem no último treino. Então, você se cobrava muito, eu me cobrava muito na época, né? Então, acho que esse é o profissional. Hoje não, hoje tu vai lá, hoje já desde domingo, já não fiz nada, segunda tive um compromisso de manhã, já não fui nadar hoje, também já não fui nadar. Então, a gente vai fazendo, vou fazer a meia maratona de Santos lá. Mas, tipo, o resultado já não é mais. Opa, tá no meio. Mas chega na hora que dá a largada, tu quer correr fora, né? Na hora que toca a buzininha ali, o bichinho mexe, né? Mas, caraca, eu tô na hora eu quero. Mas, pô, eu largo pra sempre pro máximo. Mas, hoje eu se consagro e não, né? Hoje sim, hoje não. Fui fazer a meia lá junto com o Renatinho lá, né? Tudo bem que um dia antes teve jantar na Casa da Madeira, português, bacalhau. Eu fui no jantar, que também hoje faz parte, também tá em todos os eventos. E fui de madrugada, o Renatinho correu a primeira, fui correr a meia lá, passei os primeiros 10, bem, cara, aí tu quebra, né? Tu não consegue dosar, né? Vou controlar, não dá, cara. Começa a ver até a hora que sente, mas faz parte. Né? O Renatinho tem uma história legal, que vocês fizeram uma promessa ali, né? De você ir pra Olimpíada e ele ter que ir assistir, né? Renatinho é a figura, primão. Aí também Renatinho fazia bem com a gente lá, parou cedo pra estudar aí, né? E foi seguir a carreira, juiz hoje, né? Amigo também. Eu encontrei ele toda quarta-feira, ele fala, Fabinho, cutucaram o Fabinho, que agora ele resolveu emagrecer, voltar a treinar de novo. Eu combinei com ele de fazer essa prova agora, de maio, né? Aí eu falei pro Fabinho, mas o Fabinho tá rápido, né, cara? Mas, não dá, deixa eu treinar mais pra poder encarar o desafio. Por enquanto eu tô contigo, né? Entrar pra perder, não dá, né, cara? Tá muito sério, cara. Tá com cinturão. Tá muito sério. Eu falei, vou lá pra brincar, os caras... O Fabinho falou que vai ficar 50 dias sem beber, sem beber. Depois que a gente entrevistou o Ciro... Não dá, né, cara? Não tem mais jeito. Legal, Chiro. Cara, obrigado por ter vindo aí de Santos pra falar com a gente. Obrigado pela inspiração aí, por todos esses anos dedicado ao triatlon, por estar aí agora também na parte da política. Eu tenho certeza que quando você pode dar uma olhada com mais carinho pro esporte, você faz isso aí, colocando pessoas que você confia, que possam olhar pro esporte. Obrigado por tudo aí, pelo papo aqui com a gente, cara. Quando tiver notícia, vai mandando pra gente poder divulgar aqui. Não, fechado. Eu que agradeço aí, poder conversar aí, né? Viver um pouquinho, lembrar tem tanta coisa aí pra falar. Mas obrigado aí, e o que puder aí, o que precisar também da nossa cidade, Santos aí tá, na verdade, ali
tá muito perto, né? Fabinho mora lá. O que vocês precisarem aí, o canal tá aberto, o gabinete. Acho que esse é o papel, né? Toda vez que você é o atleta em si de alto rendimento, hoje eu vejo isso, né? Eu não consigo fazer nada mais ou menos. Então, eu entrei na política, hoje eu tô, né, vivendo a política, lógico, né? Tem assessoria também, já há 12 anos. Também tô na faculdade de Educação Física, vice-diretor, mas hoje, o que me dedico mais é a política. Então, é sempre fazendo alto rendimento, fazendo o máximo aí que puder. Legal. Maravilha. Obrigado, Chiro. Valeu, Rô. Obrigado, Fabinho. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não conhecia e ouviu bastante coisa do Chiro, tem muita história, muita coisa boa aí que ele viveu, que inspirou todos nós aqui, muita gente que ainda está competindo hoje. Então, acho que esse é o grande papel dos triatletas profissionais, e a gente poder estar perto desses caras é algo muito bacana. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, marca aqui, o Fabinho responde tudo, é o assessor do esporte do Fabinho, só marcar o Fabinho ou marca aqui a Sub-8, que a gente fala com vocês. Valeu, um abraço.